Só antes de chamar, antes do primeiro painel, eu gostaria só de fazer um pequeno comunicado. Infelizmente, tendo em vista os acontecimentos da última semana, era previsto, a gente conhecia o risco, né? O senador Cristóvão Buarque não pôde se ausentar de Brasília para vir para cá hoje. Então, a gente tentou até os 45 do segundo tempo, a gente teve o tempo todo em comunicação, mas realmente se tornou impossível ele se ausentar da sessão do Senado hoje. E ele pediu muitas desculpas. Ele pediu para eu ler a seguinte nota: como professor, meu desejo é estar entre vocês, porém minha responsabilidade como senador da República e meu compromisso com o país, especialmente no momento delicado em que vivemos, exigem minha presença em Brasília e no Senado Federal. Me coloco à disposição para, em outra oportunidade, estar presente falando sobre o tema. Conto com a sua compreensão. Tendo dito isso, eu gostaria agora de dar as boas-vindas aos membros do nosso primeiro painel. O meu colega, o professor Luiz Manuel, vai fazer as apresentações. Obrigada. Bom, vamos dar aqui a continuidade agora aos trabalhos do seminário. O tema desse painel é o desenvolvimento inclusivo, como gerar impactos duradouros. Eu só queria, antes de apresentar os dois membros aqui do painel, que já farão suas apresentações, debaterão conosco, só introduzir talvez uma reflexão que conduz às preocupações desse painel, porque durante mais de uma década o Brasil conseguiu conjugar, tema que foi tratado agora na palestra anterior da Flávia, crescimento econômico e redução de desigualdade. Medir todos os indicadores, né? Indicadores Gini, o Brasil que era sempre, disputava o primeiro lugar em índice de desigualdade no mundo, conseguiu, felizmente, se abaixar um pouquinho nessa escala, e com impactos que podem ser medidos também, muito concretos, né? Nós vivemos por um período relativamente longo, uma situação de quase pleno emprego. Vivemos por mais de uma década um período em que houve crescimento do salário real do trabalhador brasileiro. E, num espaço curtíssimo, que é um espaço de 2 anos, né, nós vemos essa situação, digamos assim, desandar, né, e rapidamente, né. O indicador de desemprego foi apontado aqui, ou seja, o desemprego mais do que duplicou no país num espaço extremamente curto, espaço de 2 anos, né? Nós não temos ainda os indicadores mais recentes medindo o impacto sobre a desigualdade, mas certamente houve um retrocesso, né? Um retrocesso muito importante nessa crescente promoção da igualdade, maior igualdade de distribuição de renda. Os salários reais voltaram a cair no país. Então, a questão que surge é o seguinte, esse é o tema aqui, né? Como gerar impactos duradouros, né? Na conjugação de crescimento econômico e desenvolvimento, que tem no seu âmago a promoção da igualdade, a redução da desigualdade, para além do combate à miséria extrema no país. Eu acho que eu entendo que esse aqui é talvez o tema que conduz as reflexões desse painel. Eu aqui no IRI, eu também integro e coordeno o Centro de Estudos dos Países BRICS, BPC, e essa comparação até é interessante, porque do ponto de vista do crescimento econômico, nesse início do século XXI, o Brasil até se manteve bem atrás de outros países BRICS, em particular da China e da Índia, em termos de índice de crescimento econômico. No entanto, diferentemente de todos os demais países BRICS, inclusive China, Rússia, Índia e África do Sul, o Brasil foi o único que conseguiu conjugar crescimento econômico com redução de desigualdade na sua sociedade, do ponto de vista medido pelo índice Gini. Então, isso era algo que nos distinguia e que, de certa maneira, nós perdemos. Então, quer dizer, como pensar políticas públicas que sejam, de fato, duradouras, né? Que sustentem uma
política de redução de desigualdade no país e de promoção de direitos sociais no país. Então, acho que isso é uma preocupação, talvez, que guia as nossas discussões. Nós teríamos a presença na mesa aqui do senador Cristóvão Buarque, pelas razões já expostas, ele não pôde estar presente, mas deixa eu fazer só, já que ele não está, eu não vou entrar no tema, mas só fazer uma entrada aqui. Na apresentação da Flávia, ela fez a conexão entre música popular brasileira e evolução econômica do país, né? Então, pelos motivos que determinaram a ausência do senador Cristóvão aqui desse painel, eu queria fazer referência a uma outra música popular brasileira, a Ópera do Malandro, né, do Chico Buarque, porque ele ao analisar a transmutação da malandragem no Brasil com a modernização capitalista, aí ele diz: agora já não é normal, o que dá de malandro regular profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal. Aí nós vemos essa situação dos... Só faltou dizer que é com uma mesada semanal. Uma mesada semanal. Mas o pior é essa, quer dizer, um malandro sem gravata e sem concordância gramatical, né? Pelo menos, né? Arma uma crise política e fatura com a crise política e se manda do país. É de fato um momento delicado, sui generis que nós estamos passando aqui. Bom, então nós vamos dar prosseguimento aqui ao painel e temos a honra de ter aqui conosco a professora Aldaísa Sposati, da PUC de São Paulo. Eu até comentei com ela aqui antes, é uma referência de pensamento de políticas públicas, de maneira geral, mas uma voz de referência muito importante na estruturação da pesquisa na área de serviço social no país. Eu até comentava com ela que, quando eu era doutorando no antigo IUPERJ, né, a minha primeira função como professor foi professor substituto na Escola de Serviço Social aqui do UFRJ, examinando e estudando políticas públicas, né? E a professora Aldaísa Sposati era uma referência muito importante para mim e para o debate, porque ela se caracterizava justamente por uma abordagem não ideológica das questões relativas a políticas públicas e serviço social. Era uma agenda de pesquisa objetiva, concreta, que eu acho que é o que deve reger a boa academia. Claro que nós todos somos motivados por valores e por ideologia, mas pesquisa não se confunde com ideologia. Pesquisa depende de um trabalho sério de investigação, de análise concreta, de desenvolvimento de políticas, no caso, políticas públicas. Então, é uma referência que, para mim, foi sempre muito importante. É uma honra tê-la no painel aqui conosco. Temos aqui também o Tiago Falcão, que é secretário nacional de Renda de Cidadania, SENAC, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, agora o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, mas, pelo que nós também conversamos aqui antes da entrada, o agrário não está exatamente no coração, continua com as atribuições principais do Ministério que ele tinha antes. E acho que o Tiago, ele também vai nos ajudar, não só pela responsabilidade que ele tem na execução da política pública, na condução da política pública, como um quadro de Estado, que é um ponto importante, porque ele vem tocando essa política, perpassando diferentes governos, e, portanto, é uma análise da política pública como política de Estado, que é uma das dimensões da sustentabilidade da política que nós procuramos. Tem também uma vasta experiência em diferentes áreas do governo federal, né? Na função de técnico especializado na área de planejamento. Então, ele vai também nos permitir ter uma visão não só focada na gestão da política concreta, mas também dos desafios da consolidação de uma política redistributiva dessa natureza na máquina do aparelho de Estado do Brasil. Essa vivência ampla que ele tem vai poder nos dar uma visão também abrangente dessa temática da sustentabilidade das políticas sociais redistributivas. Bom, então, dito isso, eu passo a palavra. Nós, a princípio, o que eu
talvez que ele quisesse combinar meia hora de apresentação para cada um, porque aí nós ficaríamos ainda com tempo ao final para um debate, né? Ainda mais que o senador não está conosco, ganhamos mais tempo para o debate. Eu passaria de imediato a palavra para o Tiago, por favor, e depois a professora Larissa. Eu vou pedir licença para falar em pé, que eu vou fazer uma apresentação do PowerPoint, acho que foi licença. Bem, bom dia a todos, a todas. Prazer imenso estar aqui na PUC pela primeira vez, conhecendo esse campus maravilhoso, belíssimo, num ambiente de discussão, de debate que realmente me encanta. Eu queria dizer que, assim como o senador Cristóvão Buarque teve dificuldades para estar aqui hoje, infelizmente não pôde estar presente, eu confesso que também eu cometi uma irresponsabilidade de sair de Brasília e estar com vocês nesse momento, né? Num período em que as mudanças acontecem de maneira tão dramática e rápida, a gente estar fora de Brasília é sempre um risco, mas um bom risco a ser corrido. No caso, acho que vale a pena. E algumas coisas me motivaram a estar aqui hoje, e outras me desmotivaram, especialmente como eu estava ouvindo aqui a Flávia falando, eu falei, pô, que enrascada que eu me meti, falar depois dela, né? Uma pessoa que personifica um processo de transição no país, onde, com todas as dificuldades relatadas, consegue progredir, consegue avançar, ascender socialmente, num país que se caracteriza aí pela desigualdade, pela dificuldade de ascensão, apesar de alguma mobilidade econômica existir no país, os exemplos são sempre muito interessantes. Para falar do modelo de desenvolvimento que queremos, acho que foi muito feliz a organização do seminário, a Isabel e toda a sua equipe, de escolhê-la como fala inicial. O que me estimulou a estar aqui hoje? Primeiro, quando eu recebo diversos convites para palestras e para falas no Brasil inteiro e no exterior. Então, a gente tem que ser muito seletivo em relação às possibilidades que tem, né? Quando dá, manda alguém da equipe, mas quando é possível, é sempre bom estar presente. Primeiro, quando eu recebi o convite, o desenvolvimento que queremos já me chamou a atenção, né? O desenvolvimento que queremos, a ideia de que o desenvolvimento ele é construído a partir de vontades, não é um processo natural, autodeterminado, mas é um processo de vontades, de conflito, de luta, de batalha. A história econômica do mundo se dá a partir desses conflitos e dessas batalhas, né? E o momento atual é muito interessante para a gente questionar o que queremos. O segundo ponto foi a colocação do Bolsa Família como elemento central desse processo. O Bolsa Família e os amores e ódios do Brasil. No primeiro momento, falei, piraram, né? Vão falar de desenvolvimento, aí reduz isso ao Bolsa Família, como se o Bolsa Família que fosse o grande modelo de desenvolvimento do país, como se a gente pudesse reduzir um processo de desenvolvimento a um programa específico. Depois, lendo o material, a gente percebe que é quase uma provocação, uma licença poética, no sentido de que o Bolsa Família reflete, sim, um momento, reflete, sim, uma estratégia, mas que o programa, isoladamente, não pode ser caracterizado como uma estratégia de desenvolvimento. Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso no início da minha fala, vou querer explorar um pouco mais essa questão. E o terceiro ponto é o convite ter vindo do Instituto de Relações Internacionais. Normalmente, a gente faria esse debate no Departamento de Política Econômica, nos núcleos de política econômica, de políticas públicas, na área, nos departamentos de economia, nos institutos de desenvolvimento. Eu mesmo tive o prazer de fazer o mestrado em desenvolvimento econômico na Universidade de Campinas e, portanto, tive a possibilidade de discutir diversos temas. O Bolsa Família não, porque o Bolsa Família foi criado exatamente no momento em que eu estava em Campinas, em 2003, licenciado do governo, depois de uma experiência de quase 7 anos, agora 20 anos de governo federal. Bem, feita essa breve introdução e cumprimentando a mesa, o professor Luiz Manuel e a professora Aldaísa, que também me inspirou já naquele processo de discussão da minha tese ou da minha dissertação de mestrado, e que depois foi muito importante
quando eu assumi o cargo de secretário nacional de Renda de Cidadania pela primeira vez em 2011, diante dos desafios que a gente tinha para o Bolsa Família naquele momento, a professora sempre refletiu muito sobre isso e sempre foi um farol importante para a gente no aperfeiçoamento dessa política. Mas, para falar do Bolsa Família, eu acho importante a gente voltar à Constituição de 88. A gente não pode pensar o Bolsa Família separado, primeiro, dos objetivos, ou de um dos objetivos fundamentais que foram estabelecidos naquele momento, que é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Naquele momento, em 88, já estava estabelecido, então, como um dos grandes objetivos da nação, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades regionais e sociais. O Bolsa Família, então, não aparece numa lógica descontextualizada. Naquele momento, também foram estruturados e definidos o que nós chamamos hoje de direitos sociais, né? Saúde, educação, trabalho, habitação, outros foram incorporados durante esse período, e também com uma breve estruturação de como estes mecanismos de inclusão se dariam. Durante os últimos 28, 29 anos, né, a gente vem estruturando o que a gente chama do sistema de políticas sociais no Brasil, alguns chamam de rede de proteção social, eu prefiro chamar de um sistema de políticas sociais, porque envolve aspectos de proteção social, previdência, saúde e assistência, envolve aspectos de promoção social, trabalho, educação, desenvolvimento agrário, cultura, lazer e esportes, e outros que são mais difíceis de incluir nessa caixinha, infraestrutura, habitação, urbanismo e saneamento. Mas o que eu quero destacar aqui? Nós desenvolvemos um sistema amplo e gigantesco, que envolve hoje, dependendo dos cálculos, 25% do PIB brasileiro. Gasto hoje em políticas sociais. Tá? De diferentes formas, eu não vou entrar muito nessa distribuição, mas eu quero que vocês mantenham esse nome. Dependendo dos estudos, se a gente incluir as subvenções, as isenções, os subsídios, isso sobe para quase 30% do PIB. Né? Subvenções, isenções como do Sistema S, como da própria PUC, né? Que a gente pode incluir aí como dentro dos gastos relacionados à política social. Então, 25% do PIB, peço que fiquem com isso na memória. Por quê? Porque quando a gente vai olhar a parte de benefícios sociais, a gente vai ver a posição que o Bolsa Família ocupa. A gente tem uma série de benefícios que foram criados e mantidos para inativos, em geral benefícios contributivos, pensão, auxílio por acidente, trabalho, doença, as aposentadorias todas. Né? Aí uma discussão da aposentadoria rural, como é que se encaixa nesse processo, mas não vou entrar nesse debate agora. O seguro-desemprego, para ativos, mais contributivo. E temos alguns benefícios não contributivos dentro da nossa estrutura. Para inativos, o benefício de prestação continuada, o maior deles, hoje com 4,4 milhões de beneficiários, idosos, sem condições de ter o seu sustento provido por si ou pela própria família, e pessoas com deficiência também, a partir, hoje, da linha reconhecida de meio salário mínimo. E, dentro desse quadro, todos esses aqui são constitucionais, tá? São benefícios constitucionais, criou-se, em 2003, o Bolsa Família, que hoje tem, na sua composição, 0,5% do PIB, ou seja, 2% do gasto social. É interessante que este programa, que tem 2% do gasto social, é o que chama atenção no debate em torno das políticas sociais brasileiras. É claro que agora a gente está com uma discussão mais intensa na parte de Previdência, e também o BPC incluído aí dentro da reforma da Previdência, mas no debate, no confronto político, ideológico, nas ideias, é esse 0,5% do PIB que gera um conflito mais intenso. Então, me ideia, por que o Bolsa Família? Por que é o Bolsa Família que chama essa atenção? Por que o Bolsa Família pode ser caracterizado como um momento de ruptura dentro das políticas sociais, onde você estabelece os que são a favor ou os que são contra, estão a favor ou contra um determinado modelo de desenvolvimento? Primeiro, explicar que o Bolsa Família tem 3 dimensões: a dimensão da transferência de renda, que é a mais conhecida, a dimensão das condicionalidades, que é um pouco menos conhecida, e a terceira dimensão das ações complementares ao programa, que é, de certa forma, desconhecida pela grande maioria da população e, de certa forma, propositalmente desconhecida
né? Então, a ideia de que o programa só teria essas duas características. Vamos falar de cada uma delas, começando pela transferência de renda. Quem são os beneficiários do Bolsa Família hoje? 13,6 milhões de famílias recebem mensalmente o programa. Isso dá alguma coisa em torno de 45 milhões de pessoas. A gente pode falar de que quase 1/4 da população brasileira é beneficiária do programa. Talvez aqui esteja o motivo explicativo, né, desse interesse tão grande. 1/4 da população brasileira recebe 0,5% do PIB, e isso é uma novidade em termos de política social no Brasil, né? Existe também uma discussão em torno de uma relação direta da população com o governo federal que não existia. Grande parte das políticas sociais hoje tem nos municípios e nos estados o seu aspecto central. Então, a dimensão é uma questão. O valor médio do benefício, isso pouca gente sabe também, pouca gente fala. O último dado, que não está aqui, de abril, volta a R$ 180. R$ 180. Repito, R$ 180 é o benefício médio familiar do Bolsa Família. É este valor que algumas pessoas classificam como capaz de mudar, né, o comportamento das famílias, seja em relação ao mercado de trabalho, seja em relação à natalidade, ou que vai gerar grandes impactos em termos de transformações no gasto. Com isso, eu quero já enfrentar 3 grandes mitos que o programa tem desde a sua constituição e que não são características só do programa brasileiro. A Mercedes está aqui, o México enfrentou a mesma discussão e todos os países que implementam o programa de transferência de renda têm isso. São os 3 mitos. O mito da preguiça, efeito preguiça, efeito natalidade e má utilização dos recursos. Tá? O Bolsa Família hoje tem 14 anos, vai fazer agora. Talvez seja o programa mais estudado do mundo, tá? Do número de pesquisas que são feitas, e nenhum desses 3 efeitos foram caracterizados dentro do programa. Né? Então, você não tem redução da disponibilidade das pessoas a trabalhar por conta da transferência de renda. Era difícil ter, né? Esses valores, R$ 178. Lembrem-se, isso é família, tá? Lembrem-se de que o salário mínimo no Brasil hoje está em 937, se não me engano. A diferença entre isso. Então, alguém realmente vai ter o comportamento racional de largar o emprego formal, que lhe daria R$ 937, para ter essa bagatela de benefícios de 178, em média. Existem benefícios mais altos, sim, a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Então, não existe nenhum estudo que comprove a redução da disponibilidade para trabalhar por conta do Bolsa Família. Tá? Quem continua falando isso, fala isso como mito. Alguns grupos específicos pode ter. Mães com crianças pequenas. Em alguns casos, você faz uma pesquisa, espreme todos os lados, você vai ver lá que tem uma correlação relevante. Né? Pequena, mas existe. E é de se perguntar, isso é negativo ou positivo? Né? O programa transformando-se numa coisa como um auxílio natalidade, né? Onde a mãe possa, em alguns casos, deixou de trabalhar, será que foi por conta do filho? Mesmo é uma outra questão, mas isolando mesmo esses aspectos, isso é negativo ou é positivo? Né? Crianças que deixaram de trabalhar por causa da Bolsa Família, isso a gente tem. Né? Jovens que retardaram a entrada no mercado de trabalho, isso a gente tem. Se for discutir mercado de trabalho, o único aspecto que ainda é objeto de discussão, mesmo assim, com efeitos muito pequenos, é a questão da formalidade ou não. Então, se existe a opção de não se formalizar, o que já é um absurdo, né? Dentro do mercado de trabalho, você opta se você vai ser formal ou não, né? Como se tivesse essa possibilidade, aí existem alguns casos, alguns estudos específicos que mostram quando existe a possibilidade de opção, né? E aí dá para discutir também por que disso, os efeitos disso, a permanência do beneficiário do Bolsa Família no mercado formal de trabalho é em média de 3 meses, então é um comportamento até de proteção da sua renda permanente que tem o Bolsa Família nesse sentido. Natalidade, então, não só no Brasil, né? Programas de estímulo à natalidade, que são muito maiores em vários países do mundo, não conseguiram reverter as tendências de natalidade. Como é que acha que um programa dessa magnitude que vai mudar o comportamento e a decisão de uma família em relação a ter um filho ou não? Então, e a questão dos gastos também, isso foi desmontado com todos os estudos. O Brasil optou por um programa que dá liberdade da utilização dos recursos e fez a opção correta. Hoje o mundo inteiro trabalha dessa forma.
né? Alguns ainda tentam fazer o controle do gasto da família, e isso gera um gasto imenso e é muito pouco efetivo. Até porque, se quiser burlar mesmo os sistemas mais efetivos, ou mais, como o food stamp americano, você sabe que os processos de burlar são muito grandes. Então, não acredito que seja por conta do valor do benefício, né, que gere todo esse interesse em relação ao Bolsa Família, mas esses preconceitos ainda permanecem. É importante dizer que dentro desses 178 mil, a gente tem 110 mil famílias indígenas, 120 mil famílias quilombolas, onde a gente tem condições hoje de fazer. Então, o programa chegou efetivamente a uma parcela da população que nenhum outro programa social havia chegado. E, às vezes, muito rápido, né? Nós estamos hoje com problema no Norte, onde o Bolsa Família é o primeiro programa a chegar a uma tribo recém-contatada. Um monte de problema por conta disso. Né? Os rúpitas lá no São Gabriel da Cachoeira estão com problemaço por conta disso. Sacar é difícil, o problema da relação com a assistência social, como é que chega, 15 dias de barco para fazer um saque, como é que esse grupo chega no município. E é outra discussão, deveria ser o Bolsa Família o primeiro programa a chegar, mas a gente está sendo hoje criticado, inclusive, pela nossa capacidade de chegar aonde outros programas, ações e políticas não tinham capacidade de chegar. Se a gente olha o nível de focalização do programa, pode estar aí uma das explicações, a gente vê a grande concentração nos 20% mais pobres, depois 47% do gasto chega aos 20% mais pobres. Se a gente soma isso, os 40% mais pobres têm quase 80% do gasto. Se a gente olha os 60% mais pobres, a gente está com 20%. Isso é um grau de focalização, um estudo feito a partir da PNAD, com aproximações estatísticas, então a gente não pode cravar este número, mas isso é comparável internacionalmente com um programa que tem excelente nível de focalização. E nenhuma outra política social no Brasil, federal, tem este nível de focalização. Então, é o programa que chega mais aos mais pobres. Talvez esteja aí um dos motivos de tanto interesse. Outra questão que é característica do programa, a grande concentração entre crianças e jovens. Tá? Aqui é faixa etária, de 5 a 9, menos de 4, até mais de 65, e o percentual de beneficiários do programa faixa etária. Então, é um programa que, diferente da estrutura de políticas sociais brasileiras, que conseguiu se estruturar melhor na Previdência e no BPC, e, portanto, reduziu, praticamente acabou com a pobreza extrema entre idosos. A pobreza extrema no Brasil continua estando, mesmo com o Bolsa Família, concentrada em famílias com crianças, e crianças pequenas. Quanto menor a criança, maior a probabilidade daquela família ser uma família extremamente pobre. O Bolsa Família consegue alcançar, então, este grupo de famílias que não era alcançado por outras políticas sociais. Então, isso estamos falando dos efeitos de renda. Vamos falar rapidamente aqui da questão das condicionalidades. Como vocês devem saber, tem duas grandes condicionalidades no programa Bolsa Família. Na área de educação, as crianças de 6 e os jovens até 17 anos precisam ter uma frequência mínima na escola, e essa frequência é acompanhada. As crianças de 0 a 6 anos têm um acompanhamento de vacinação, peso e altura, e as grávidas do programa, gestantes, precisam estar sendo acompanhadas pela pré-natal, precisam ter pré-natal. É importante que isso foi criado originalmente como um processo punitivo. Como beneficiar as famílias, e foi uma alteração feita no Congresso Nacional, é importante que se diga, como beneficiar as famílias sem exigir uma contrapartida dessas famílias. Né? Então, era um contrato. Vamos contratar, o Estado, né, repassa o recurso para as famílias e exige delas que participem, como se o maior fato, ou a maior causa de não permanência das crianças na escola ou de falta dos sistemas educacionais estivesse no desejo das famílias de não participar do sistema educacional, ou da decisão familiar de não participar desse processo. Ao longo dos anos do programa, a gente foi criando a ideia de que a condicionalidade poderia ser muito positiva se transformada em um outro mecanismo. O mecanismo em que o Estado se compromete a ofertar os serviços públicos, né? E os beneficiários, então,
tendo acesso a isso. Ou seja, é a condicionalidade servindo como um estímulo ao exercício dos direitos sociais que estão garantidos na Constituição de educação e de saúde. Né? Essa transformação foi muito importante, tanto para a gestão do programa, quanto no entendimento da sociedade em relação às possibilidades disso. Ou seja, um caráter menos punitivo, mas de acompanhamento, inclusive de identificação de outras vulnerabilidades na família a partir das condicionalidades. O que a gente tem hoje em termos de condicionalidades? Acompanhamento em educação. Nós acompanhamos 15 milhões de estudantes mensalmente em relação à sua frequência escolar. 15 milhões de estudantes é a totalidade dos estudantes da Europa continental. Então, Bolsa Família, os outros estudantes do Brasil não são acompanhados pelo governo federal. Mas os 15 milhões de estudantes do Bolsa Família têm um acompanhamento. E esse acompanhamento é recente. É importante que se fale, e aqui é uma discussão que seria interessante, o professor, foi meu professor, então posso chamá-lo de professor, mas o senador Cristóvão Buarque está aqui hoje, que tem um debate, deixou de ser Bolsa Escola, passou a ser Bolsa Família, perdeu o caráter educacional. Olha o acompanhamento antes do Bolsa Família, o que era. E era um acompanhamento feito no agregado, por escola, né, sem capacidade nenhuma de refletir sobre isso. Agora a gente tem um acompanhamento individual das 15 milhões de crianças. Por que não chega a 100%? Porque todo mês você tem crianças que mudam de escola, você tem problemas no sistema, você tem problemas de captação. Então, a partir aqui de 2013, a gente tem conseguido um nível de acompanhamento de frequência escolar que é fantástico. E não é um sistema fácil, onde todas as escolas brasileiras, 200 mil escolas a gente tem no Brasil hoje, né, precisam reportar diretamente, ouvir o sistema educacional, se existe alguma criança do Bolsa Família na sua escola e qual foi a frequência escolar naquele momento. Isso dá para ser aperfeiçoado, dá para ser transformado em outras coisas? Dá. Efeitos positivos das condicionalidades. Todo mundo esperava que a condicionalidade ia ser importante para a frequência escolar. Era o objetivo, aumentar a frequência escolar. Os estudos mais recentes mostram que os estudantes do Bolsa Família têm taxa de aprovação escolar equiparada aos demais estudantes. Então, se equiparar os mais pobres à média é muito bom, não era assim antes, tá bom? E a taxa de abandono dos beneficiários do Bolsa Família é inferior aos não beneficiários do Bolsa Família. Isso é fantástico. E não era esperado. Crianças beneficiárias do Bolsa Família apresentam progressão escolar maior que as de mesmo perfil socioeconômico não beneficiárias. Também é um efeito fantástico. Eu tenho os estudos e as referências bibliográficas todas depois para quem tiver interesse. Tá? E o Bolsa Família elevou a frequência no Nordeste, isso já era esperado, e teve efeitos importantes em termos de redução do trabalho infantil e de entrada no mercado de trabalho. Um outro aspecto interessante, que é um outro debate que também tem muito grande na sociedade, é o seguinte: como o programa tem efeitos escolares muito importantes, permanecer mais tempo no programa é melhor. Todo mundo tem ideia, vamos excluir. Quanto mais rápido excluir, melhor. Significa que a família deixou de ser vulnerável e atingiu um patamar que é positivo. O efeito das condicionalidades nos mostra que, em alguns casos, especialmente famílias com crianças, permanecer mais tempo no programa é maior. Os efeitos são maiores se as famílias ficam mais tempo no programa e não o contrário. Coisas a se pensar. Na saúde, a gente tem um percentual de acompanhamento um pouco melhor, aumentou muito nos últimos anos, mas tem uma dificuldade muito grande, são 5,3 milhões de crianças acompanhadas na saúde. A gente tem 99% dessas crianças com o calendário de vacinação em dia, 82% com acompanhamento do crescimento, o que é fantástico para pesquisas, painel, que você pode acompanhar essa criança ao longo da sua trajetória. Tem estudos bem interessantes nessa linha. E nós temos 376 mil gestantes com o acompanhamento individual por conta do pré-natal. Também é um sistema gigantesco para estar em todos os municípios brasileiros acompanhando essa quantidade. Por que não chega a 100%? Aí é um processo mais difícil, a estruturação do sistema de saúde não está tão universalizada quanto a da educação e, normalmente, tem uma associação muito grande entre Bolsa Família e saúde da família. Aonde a estratégia de saúde da família funciona bem, o acompanhamento de condicionalidade do Bolsa Família funciona bem. Aonde não existe, em alguns municípios não existe,
né, a gente tem maiores dificuldades de execução. Alguns efeitos rápidos: a redução da mortalidade infantil. O Brasil teve uma redução brutal na mortalidade infantil nos últimos anos, é uma referência internacional para isso. Nós alcançamos patamares mais próximos aí dos nossos vizinhos, a Argentina, principalmente, ainda um pouco acima do Chile, e grande parte disso é atribuído à combinação de Bolsa Família com saúde da família. Tá? Isso foi um trabalho publicado na The Lancet, todo mundo conhece, é a importante revista científica mundial que estabelece essas relações, esses graus de prioridade. Então, nós temos mais beneficiários acompanhados no pré-natal, nós temos a proporção de filhos de beneficiárias exclusivamente amamentados nos primeiros anos de vida maior do que entre não beneficiários, e temos uma grande, que também um aspecto totalmente inesperado dentro do programa, foi a Federal da Bahia, que fez esse estudo recentemente, falando da diminuição da incidência de hanseníase e de maiores taxas de permanência no tratamento de tuberculose. A explicar por que existem esses efeitos, mas foram efeitos de correlação muito positivas que foram encontradas no acompanhamento do tratamento. Rapidamente, falando da terceira dimensão, que são os programas e ações complementares, a ideia de que o Bolsa Família nunca, jamais poderia funcionar sozinho. Ele nunca foi pensado como uma estratégia única, né? A ideia de que iria apenas dar o peixe nunca esteve na ideia do programa, e isso é repetido milhões e milhões de vezes. Dar o peixe em vez de ensinar a pescar, dar o peixe em vez de ensinar a pescar. E aí? O que é o ensinar a pescar? Né? É um debate um pouquinho mais amplo. Cabe ao Bolsa Família ensinar a pescar, ou é a estrutura social e... Né, quem é que está falando de ensinar? Né, o que é efetivamente esse processo? Normalmente, nessa terminologia, tem a ideia de que, primeiro, a ideia da preguiça, do efeito preguiça, e, segundo, a ideia de que o programa é isolado, que é um programa único, como se não tivesse iniciativas adicionais. E aí eu quero falar rapidamente da importância desse mecanismo aqui. A Isabel, para minha surpresa, tratou do assunto, pouca gente conhece o Cadastro Único. O Cadastro Único para Programas Federais ele foi criado no ano de 2001, onde não existia o Bolsa Família ainda, mas já percebendo que várias estratégias de programas que deveriam chegar à população mais pobre exigiam um cadastro. O que exige um cadastro? Gente, a gente não tinha um cadastro de cidadãos brasileiros no governo federal. Aliás, não temos até hoje. Tá? A gente tinha, no governo federal, a gente tinha o CPF, para aquelas pessoas que estavam incluídas financeiramente. Agora o CPF está se ampliando um pouco mais, mas na época era para quem tinha conta bancária, transação bancária, CPF. Tínhamos o passaporte para quem queria fazer viagem para o exterior. Tínhamos a carteira de trabalho para quem estava no mercado formal de trabalho. E tínhamos o título de eleitor para quem ia ser eleitor. Estes eram as referências federais. A carteira de identidade era estadual, a certidão de nascimento, né, dentro do nosso processo de registro, agora disciplinado um pouquinho, mas né, da forma como era feito antes, em cartórios. Né? Então, não existia um registro federal da população brasileira. 50% da população brasileira estava fora de qualquer registro federal em 2001. Como fazer programas direcionados à população mais pobre se você não sabe quem são? Nós tínhamos estatísticas, e temos, o IBGE é fantástico, lindo, maravilhoso, adoro o IBGE, mas com estatística você não executa política. Com estatística você formula política, com estatística você avalia política, mas com estatística você não executa política. Por quê? Porque os dados são, primeiro, estatísticos. Segundo, quando é o dado do censo, são necessariamente sigilosos. Então você não pode saber quem são. E para agir, você tem que saber quem são. Então o cadastro foi criado para descobrir quem são estes brasileiros que estavam fora das demais políticas sociais. Hoje a gente tem um cadastro único, com 27 milhões de famílias, aproximadamente 40% da população brasileira está no cadastro único com informações atualizadas. A gente sabe quem são, qual é o endereço, qual é a composição da família, como é a habitação, qualidade da parede, qualidade do chão, qual as informações sobre a educação de cada um dos membros, as informações sobre o mercado de trabalho de cada um dos membros. Isso nos permite agir. Fora a identificação dos 11 tipos e grupos populacionais específicos, que vão desde indígenas, quilombolas, comunidade terreiro,
ribeirinhos atingidos por grandes obras e todas as outras categorias que a gente pode pensar em termos de caracterização de grupos populacionais específicos. E o que é interessante, esse movimento de indução de políticas para as famílias que estão no cadastro único. Então, hoje a gente tem, desde o programa da reforma agrária, a tarifa social de energia, alguns programas de acesso à creche, programas de alfabetização, telefonia popular, isenção no Enem, tudo virou, o cadastro único é a referência de renda para a população mais pobre do país. E isso dá uma possibilidade de ação muito maior do que tinha antes. Vocês que são da área de relações internacionais, hoje o interesse internacional no Brasil é muito maior no cadastro único e no sistema que está sendo construído em torno dele, que efetivamente no programa de transferência de renda no Bolsa Família. O Bolsa Família é um dos programas usuários do programa, o mais importante, estruturou isso, mas que permite hoje saltos importantes. Finalizando rapidamente, eu estou com um dado novo e a gente com informação nova fica querendo compartilhar, né? Então a gente acabou de fazer um estudo com o levantamento das teses e dissertações que tem o Bolsa Família como tema, dentro dos seus temas, e analisamos aí os efeitos positivos e negativos destacados em cada uma dessas dissertações, claro, tentando agrupar. São 358 dissertações teses e dissertações desde 2013 que a gente conseguiu identificar, o que é um número interessante. A gente está vendo agora publicações em revistas científicas, levantando isso e criando um repositório para quem tiver interesse em estudar isso. E aqui estão alguns dos efeitos positivos destacados, desde redução da pobreza e da desigualdade, rompimento do ciclo geracional, melhoria do perfil nutricional, elevação e participação ativa no mundo do trabalho, promoção do desenvolvimento econômico local. Isso aqui tem sido cada vez mais destacado, tem alguns estudos que falam que a aplicação de R$1 no Bolsa Família gera 1,78 no PIB por conta do efeito multiplicador que este recurso tem na economia local. Eu já ouvi 3, tá? Dependendo da metodologia utilizada, se você vai fazer um encadeamento mais para trás, você encontra até 3. Mas eu uso 1,78, que tem sido a média, o NERI aqui da FGV calculou alguma coisa nessa linha, o IPEA também. Melhoria de condições de vida das mulheres, aumento do poder de consumo e diminuição da desigualdade, contribuição como alternativa ao trabalho precoce, redução de fluxos migratórios, porta de acesso a outras políticas públicas, melhoria da cobertura e das ações para gestantes. Beneficiários são menos inadimplentes quando tomadores do microcrédito, isso a gente tem visto muito também nas ações de inclusão produtiva, esse efeito, onde o benefício passa a ser... O crédito já é tomado no sentido de que o benefício possa ser... O valor da parcela é mais ou menos o valor do benefício, então permite ao o tomador do empréstimo fazer o pagamento, ter certeza de que pode fazer o pagamento. Sinalização de situações de risco e vulnerabilidade, uso do recurso na alimentação, formalização e a retirada de milhões de pessoas. Quais são os efeitos negativos colocados na literatura? Aí são interessantes. A renda transferida objetiva a manutenção da estrutura da sociedade capitalista e da superexploração e do controle dos trabalhadores. Atendimento aos interesses dos organismos internacionais. O reforço da divisão sexual de tarefas. Essa é interessante, Porque o que era considerado bom no início do programa, como efeito de empoderamento feminino, que é o fato de 94% das titulares do cartão serem mulheres, hoje tem uma corrente que fala que isso é negativo, que reforça a posição da mulher dentro da família, de acompanhar a escola e a saúde, que isso não deve ser feito. Então, tem grupos estudando o programa de todas as formas. Um antagonismo entre Bolsa Família e as ações da Lei Orgânica da Assistência Social, isso a gente vê muito na discussão, o desequilíbrio entre benefícios e serviços dentro da assistência, esse é um tema recorrente. Mas há que se ver se esse efeito é por conta... É o Bolsa Família que é o problema, onde que efetivamente é o problema? 2% para serviço mesmo. Isso, está fundamentado em uma perspectiva punitiva, disciplinizadora, também tem estigmatização da população, falta de estrutura da terceirização de dimensão do Bolsa Família no incentivo à autonomia das famílias, então a terceira dimensão aqui é objeto de críticas, e um trabalho que a gente viu que fala de um pequeno incentivo à geração do segundo filho, que também aí, então são todos objetos aí interessantes da nossa
das nossas pesquisas e das nossas ações. Eu termino dizendo que o programa, então, ele é um programa relativamente barato, 0,5% do PIB, que chega a 25% da população brasileira. Depois de 13 anos, ele tem grandes efeitos comprovados com as mais diversas metodologias, né? Os efeitos positivos, mesmo levando em consideração os efeitos positivos são muito superiores aos efeitos negativos. Qualquer avaliação que é feita no programa, de certa forma, demonstra isso. Então, a política pública que tem resultados comprovados e que se manteve durante aí 15 anos, o que só isso já é um feito, né? Conseguir permanecer aí 4 governos consecutivos, mesmo com essa transição toda, o programa se mantém ativo. Temos hoje um momento diferente para testar o Bolsa Família, e aí são estudos interessantes a serem feitos. Nós testamos ele no contexto que o professor Luiz Fernandes colocou para a gente, de que, num contexto de crescimento econômico, não era um crescimento espetacular, mas era um processo de crescimento econômico, né, onde você tinha a possibilidade sendo geradas, redução do desemprego, aumento do emprego formal. Então, você tem uma série de outros programas sociais sendo constituídos naquele momento. Hoje, a gente está testando pela primeira vez o Bolsa Família num contexto de crise, de recessão, de desemprego. E isso ainda precisa ser estudado melhor, quais são os efeitos do programa nesse contexto. Tem algumas referências que eu acho que são interessantes. Por exemplo, nós estamos no 6º ano consecutivo de seca no Nordeste brasileiro. 6º ano consecutivo de seca no Nordeste brasileiro. Qualquer um que se interesse por indicadores sociais sabe que o Nordeste brasileiro é onde a gente tem a maior concentração de pobreza e extrema pobreza no país. Em outros momentos da história nacional, quando a gente tinha grandes secas no Nordeste brasileiro, a gente tinha grandes fluxos migratórios para os centros urbanos. A gente tinha assaltos e saques a caminhões nas estradas. A gente tinha saques aos silos da Conab atrás de cestas básicas. Isso não está acontecendo hoje. É efeito do Bolsa Família? Não sei. Mas eu acho que o programa tem um papel importante nesse sentido. Como tem os programas de agricultura familiar, como tem o programa de cisternas, né, que permite o acúmulo de água. Nós estamos 14 milhões de desempregados no Brasil hoje. Em outros contextos como esse, nós poderíamos estar vivendo um contexto, uma convulsão social maior do que recebemos hoje, do que temos hoje. É por conta do Bolsa Família? Não sei, não tenho elementos para comprovar isso. Mas eu acho que as políticas sociais, os programas sociais, conseguem, ou estão conseguindo, amenizar um pouco os efeitos da crise social. Por enquanto, a gente não tem um processo de saída massiva de crianças da escola, ainda não tem identificação de aumento do trabalho infantil como poderia acontecer. Apesar da gente já ver, até em Brasília, que é uma ilha, a gente já vê movimentos diferentes do que a gente tinha antes. Mas eu quero finalizar, então, dizendo que a história do programa nos mostra que ele sozinho não funciona, não é nada, e isso para relações internacionais é muito importante. Quem acha que vai vender o modelo Bolsa Família para o resto do mundo, eu recebo semanalmente países que chegam ao Brasil interessados em conhecer a experiência brasileira e repito isso milhões de vezes. O Bolsa Família funciona no contexto nacional, a partir da estrutura de políticas sociais que foi criada aqui. O Bolsa Família, um programa de transferência de renda condicionada sozinho, num país, como alguns países ou realidades africanas, que não tem um sistema educacional, um sistema de saúde, como o brasileiro, com todos os problemas que o sistema educacional e de saúde brasileiro tem, não terão efeitos parecidos com os efeitos daqui. Então, é importante conhecer a experiência internacional, é importante estar aqui, é importante ver a nossa experiência, ver a experiência do México, de 20 anos, é importante conhecer, né, a gente tem hoje 65 países que criaram programas a partir dessas experiências, mas isso tem que ser adaptado à realidade local, e nós, quando trabalhamos as nossas relações internacionais, temos sempre que garantir que não existe bala de prata, não existe solução mágica para resolver problemas complexos, como o da pobreza, da desigualdade e do desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Não, foi ótimo. Bom, agradeço aqui a exposição riquíssima e abrangente, que nos traz muita informação e análise e reflexão para o debate.
Eu passo a palavra, em seguida, à professora Aldaísa Sposati. Meu bom dia a todos vocês e agradecimento ao convite de estar aqui. Tá ligado, né? Parece que está repercutindo menos. E, claro, acho que é muito bom estar na mesa aqui, tanto com o professor Luiz quanto o Tiago. E aí, é muito interessante, Tiago, te ouvindo, a maturidade que foi sendo construída e o quanto acho que se tem hoje uma interlocução com muito mais elementos, né? Acho que isso é uma década, né, de um programa, um pouquinho mais de uma década, também nos permite dizer que a maturação nas políticas sociais ainda é muito importante. Quer dizer, a receita não está pronta de entrada, ela precisa ser construída, o que nos coloca na discussão da forma, do modo pelo qual nós construímos e levamos em conta as políticas sociais. Mas eu quero dizer que, de certo modo, essa mesa aqui criou uma expectativa até de uma certa polêmica com o senador Cristóvão, e a não vinda dele, digamos, deu uma certa murchada aqui na minha fala, porque quando ele era governador do Distrito Federal, ele soltava, e mesmo acho que quando ainda reitor da UNB, ele dizia que o assistente social é um profissional de porteira. É ele que selecionava as pessoas para entrar ou não. Claro, eu sou assistente social por formação e sou do pós-graduação de Serviço Social da PUC, e claro que não só corporativamente, mas também uma forma realmente em que ele colocava e que tem muito a ver com esse debate, porque a pergunta é: as porteiras estão numa profissão ou num profissional, ou são porteiras engendradas, limitadas, né, pelos critérios de acesso a determinadas atenções? Eu acho que isso é uma discussão muito boa. E quando aqui vocês colocam nesse debate, né, inclusive essas 3 perguntas: o que nos diz o debate sobre educação versus assistência social no seio do programa do Bolsa Família? Quais os caminhos percorremos, quais desejamos percorrer? Acho que essa aqui o Tiago já matou. O que temos a dizer sobre direitos? A assistência social é inimiga da educação? Então, eu acho que essas perguntas são extremamente, eu vou dizer, saborosas para a gente começar, não porque já vamos chegando para a hora de almoço, mas elas são realmente interessantes aqui para nos enriquecer. O primeiro ponto é que me parece que há, de fato, uma concepção, foi abordada aqui pela Flávia indiretamente, e que eu acho que é um conceito para a assistência social que a retira da Seguridade Social, embora constitucionalmente ela seja parte, e é muito mais, digamos, uma forma de concepção bastante antiga, que preserva realmente uma ideologia conservadora, que diz que a assistência social cuida de carente. E acho que a Flávia já colocou isso muito bem. Na hora em que você olha carência, você não olha potência. E você anula, né? Você não dá ao outro uma condição de sujeito. Portanto, acho que aqui nós já temos um primeiro ponto básico. Política social. Se ela é olhada para a população não como sujeito de direitos, mas, na verdade, como pobre, pobreza, vulnerável, carente, de cara, você já está retirando a condição de cidadão brasileiro. Ele já é um menos. Então, tenho que, para mim, este é um dos fatores fundamentais quando nós tratamos de política social. Ainda a preservação da ideia de que cidadania e capacidade de consumo são a mesma coisa.
mas sem, efetivamente, a condição de entender o seguinte: se ele, como cidadão, tem direito, o que ele está vivendo, que circunstâncias são essas que lhe retiram o acesso aos direitos. Por isso, o acesso à justiça é muito importante, né? Mas, mesmo, ontem eu estava num debate na Defensoria Federal, do Distrito Federal, Defensoria Pública do Distrito Federal, e, exatamente, acho que essa foi até uma discussão, o tema era sobre a população em situação de rua, e já aproveitando aqui para deixar isso marcado. As pessoas que estão em situação de rua, ou melhor, a população, porque é um segmento hoje, elas não são contadas no censo. Mesmo quando o IBGE nos diz são tantos brasileiros, esses brasileiros já não são. Embora não sejam tantos, mas isso já nos diz como nós temos uma apartação pelo chapéu, pelo domicílio, não pela condição de existência. Então, acho que esse é um ponto para pensar, realmente, o processo de seletividade e de universalidade no conteúdo da política social. Então, olhando, e eu dizia também, quer dizer, no debate ontem, perdão, também, acontecia o seguinte: a Defensoria Pública, ela considera, para atender o que eles chamam legalmente de hipossuficiente. É outra desgraceira. E daí a pessoa tem que se submeter a um outro questionário. E eu tenho levantado, mas escuta, por que não se usa o CadÚnico? Esta importante ferramenta, não é? Ela absolutamente é absorvida na justiça e por todas as áreas sociais. Quer dizer, se você dizer o teu CPF, é comum, porque que em vários acessos você também não pode dizer o teu CadÚnico. Então, acho que tem uma questão aqui, que até ontem foi muito gozado, um determinado momento, porque havia uma representante também do movimento da população de rua, e ela dizia: olha, vocês não têm que fazer aqui o que as outras políticas têm que fazer, vocês têm que monitorar. Porque essa coisa que, de repente, dizer eu preciso de documento, defensoria, eu preciso de abrigo, defensoria, isso parece coisa de Posto Ipiranga. Não, na verdade, de uma defensoria pública. Então, acho que são determinadas questões que me parece bastante importante, porque, de repente, parece que as pessoas entendem. Não é cidadão. Nós, como queremos o bem deles, nós vamos fazer... vamos ser bonzinhos, tratar bem. Mas, atenção, nós temos que ter realmente uma luta de reconhecimento, né, de condições. Eu vou citar a vocês 3 situações que me aconteceram, e, com isso, eu quero, inclusive, dizer da importância deste fórum, da importância, né, desta juventude que aqui está. Porque, num desses debates que eu tive, eu acho que eu tive uma das questões que me parece mais difíceis de responder, e não vou responder, mas vou colocá-la. Acho que vocês conhecem, tem um trabalho de construção de tetos em favelas, tem um grupo de jovens que faz isso, não sei se é Brasil com Teto, um título assim, que agora me foge. E, então, me convidaram para ir numa dessas reuniões, discutir, e, quando estávamos falando de programas sociais, um dos rapazes me perguntou o seguinte: escuta, professora, a senhora não acha que exigir da criança que ela realmente tenha essa condicionalidade de ir à escola para que a família receba o Bolsa Família, isso não é uma forma de trabalho infantil? A gente não está antecipando a responsabilidade dessa criança? Difícil, né? Eu não sei responder isso, porque, efetivamente, né, isto seria mais, digamos, uma exigência, um castigo, por uma antecipação, por a família ter menos capacidade de consumo? Eu acho que essa é uma pergunta. Uma segunda, que eu acho que demonstra uma questão também, que aqui tem que ficar muito clara, a Flávia já colocou, eu acho que isso está muito presente aqui no debate,
que é o preconceito, né? Eu acho que, nesta altura, quer dizer, colocar até onde uma política social, ou mais, ou menos, perdão, um programa social, ele não é, vamos dizer assim, atendido sobre a tese do preconceito. Tiago disse o seguinte, quando ele estava dizendo aqui, falando do programa, ele diz, olha, afinal, tinha que introduzir condicionalidade, porque não se aceitava passar dinheiro sem condicionalidade. Agora, a gente sabe que, quando você faz isenção fiscal, não tem condicionalidade nenhuma. Se você já tem ali as condições, não é que sei lá, é um programa econômico de desenvolvimento, ele não vai pôr uma outra condicionalidade. Então, esta questão de que, porque é uma tensão social, ela há que requerer, porque aquela família ou aquele cidadão recebe menos, uma outra exigência, isto é, o social é sempre disciplinar, as pessoas têm uma pior vida, aquilo que ele disse, porque são os mitos, preguiçosa, a fraudofobia, estão aí para pegar no mole, certo? E isto também, né, dizendo, tese de economistas que diz o seguinte, não pode ter o BPC, porque a existência do BPC é uma forma de induzir o jovem a não ter o trabalho formal, porque ele sabe que, quando ele for velho, ele vai ter o BPC. Jesus, hein? Esse jovem, certo? Ele vai dizer, não, quando eu tiver 70, eu vou ter um salário mínimo. Primeiro, se continuar o programa. Segundo, se isso é programa de vida. Então, mas reparem que, do ponto de vista do número, isso parece programa de vida, o que não é absolutamente. Então, há um descrédito nos próprios desejos e perspectivas da população, que o Tiago já abordou isso. E isso é tão forte que, outro dia, uma pessoa de alto lance, era dirigente do Santander e tem uma posição alta. Então, ele me diz o seguinte, pois veja essa coisa do nem, a história da juventude que nem trabalha, nem estuda. Então, ele me dizia, pois isto do nem está sendo incentivado pelo Bolsa Família. Aí eu digo, mas, escuta, se o Bolsa Família tem como princípio a condicionalidade de ter a presença na escola, como é que você pode dizer que o nem é cultivado pelo Bolsa Família? Eu estou colocando isso porque há, né, esse movimento de responsabilização, que eu quero já ainda aprofundar um pouco. E, por terceiro, ontem, num táxi que eu vinha para cá, né, então, o rapaz me pergunta, bom, mas o que o senhor vai fazer lá, não sei o quê? Eu falei, vou debater a questão do Bolsa Família, porque tem crítica, mas o que a senhora acha? E aqui eu já adianto a posição, que eu vou também abordar um pouquinho mais. Olha, eu acho que o Bolsa Família é, fundamentalmente, uma defesa de direitos da criança. Não disse a ele, mas, embora, na verdade, eu penso que os conselhos de defesa de direito da criança não se movam nesse sentido, mas ele, entendo, e os dados mostram isso, que é defesa da criança, do adolescente, e até mesmo até uma certa faixa de idade do jovem. Então, ele diz assim, mas a senhora não acha que, em vez de dar isto, não podia ser uma varinha só para a pessoa? Ele não falava vara, uma varinha, né? Eu falei, eu acho que essa conversa, efetivamente, entre peixe e varinha, não leva a nada. Porque, e aí adianto a vocês, se você tem um trabalho formal, você tem o salário família, certo? Desde que você ganhe até um salário mínimo. E tem um valor de salário família que é igual, pensando em pessoa, ao valor, no caso do Bolsa Família. Se for até 2 salários mínimos que a pessoa ganha, um pouco menos de 2, você tem também o salário família. Outra coisa, se você ganha mais
né? Na hora de você preencher o formulário do imposto de renda pessoa física, você tem um desconto por filho, diretamente pelo desenvolvimento do filho. Além disso, você vai ter o desconto de educação e de saúde. Desconto não, perdão, isenção, certo? Ora, isto são formas de financiamento. Todavia, estas formas de financiamento, que são formas, embora fiscais, sociais, eu acho que isso, não sei se vocês repararam, mas uma das abordagens do Tiago tocou nisso, quer dizer, e penso também do professor Luiz, quando você fala do social, quais são as formas diretas e indiretas dessa dimensão ocorrer, então, nós podemos afirmar que nós temos, no país, 3 formas do Estado apoiar o desenvolvimento de crianças. Não estou avaliando a qualidade de cada uma delas, a intensidade, mas são 3, certo? O Bolsa Família, o Salário Família e as isenções no imposto de renda. E se nós formos olhar as 3, quem apoia mais são as isenções financeiramente, no valor, são as isenções do imposto de renda, porque elas podem atingir até 24 anos do jovem se ele estiver estudando, enquanto que o Bolsa Família vai até 17. Então, isto é uma outra questão que nós temos, na verdade, nas políticas sociais do país. Elas são diferenciadas a partir da classe das pessoas, a partir do ganho financeiro. Quem ganha mais, conforme a situação, tem mais apoio do que quem ganha menos. Portanto, a questão de uma igualdade distributiva é fundamental se nós queremos, ou de que país queremos. Eu penso que, se nós temos uma matriz de direitos, de sujeito de direitos, de cidadania, nós não podemos discriminar se esta criança é filho de quem tem ou não tem um emprego formal, é filho de quem tem ou não tem um salário mínimo ou menos de rendimento e um que tem 500 mil reais por semana. Quer dizer, então, não dá efetivamente para a gente poder, não é? Diante de R$ 935, você fazer de um salário mensal, você fazer tais desproporções. Então, eu já cravo esse aspecto para a gente ter presente no desenvolvimento ou nas respostas sociais que nós temos no país e como é que elas distinguem e incorporam as desigualdades. Se são efetivamente instrumentos ou não de mexer nessa questão das desigualdades, ou se elas terminam, né, digamos, cultivando essa diferenciação. Então, sem dúvida alguma, nós temos no social um caráter distributivo, né? Não é redistributivo, né? Ele não tira de um para o outro, mas ele é distributivo. Mas, mesmo no distributivo, ele pode tender a combater mais a desigualdade e não só o redistributivo, né? O redistributivo seria, por exemplo, se um programa desse de transferência de renda fosse, digamos, financiado por aquela faixa que ganha X, ou ganha mais, ou por aquele segmento, ou coisas desse tipo. Bem, a outra questão, eu dizia que nós temos, voltando aqui às questões e à proposta desta divisão que a gente, às vezes, percebe nas análises do Cristóvão Buarque, é que ele, digamos, não toma a assistência social como cobertura de desproteções sociais. Isto é, existe ainda entre nós uma visão forte de que proteção social é um processo individual. Parece que a gente cristalizou a fábula da cigarra e da formiga, e que, para você ficar melhor, se você for mais velho, você tem que guardar para o teu futuro, porque
não existe nenhuma solidariedade. Ali não tivemos nenhuma solidariedade da formiga com a cigarra e com nada. Quer dizer, cada um se vira. E, neste sentido, não é? Na verdade, o sentido básico de uma proteção social, seja contributiva ou distributiva, a própria Previdência Social, ela trabalha a solidariedade, né? Ela vai juntar e depois realmente dividir, se bem ou mal, isso é outra discussão que ainda está muito embaçada nessa discussão da reforma da Previdência. Mas, vejam, e o negócio é tão complexo que o BPC, que é um benefício distributivo, herança da renda mensal vitalícia, ele não tinha nada que se mexer, misturar num benefício contributivo que é da Previdência. Mas botaram economicamente, por quê? O BPC ali, sem avaliação nenhuma, não tem mais isso de 65 anos, se ele é mais pobre tem que ser 70. Se ele é mais pobre, tem que ser menos, não pode ser um salário mínimo. Quer dizer, é uma mentalidade que não dá para entender porque que sempre que você, parece ao revés, você está tratando de situações, né, de maior, vamos dizer assim, maior ausência de condições, maior desproteção social, as tuas respostas têm que ser mais disciplinares, exíguas, para ele ser enquadrado. Quer dizer, é uma coisa de um moralismo, né, que não está pondo a noção de direito absolutamente em questão. Então, veja, nesse caso, por exemplo, não se abriu fórum nenhum para discutir o BPC. Ninguém viu grupo de beneficiários discutindo, sendo chamado, né? Não tem nada disso, não tem chance dessa discussão. Por quê? Mas porque esses são 4 milhões e são crianças, adultos com deficiência, ou são idosos, né, que não têm, se eles contribuíram na vida ou se trabalharam informalmente, chega uma idade, não tem mais condição de trabalhar, e daí tem um acesso ao benefício, não à renda, essa coisa toda. Então, isto tudo não é olhado, né? E, claro, que se você também for computar, apesar de que o BPC é um salário mínimo mensal, mas se você for computar o impacto que tem no PIB, é um impacto reduzido. Mas isso é cravado no sentido de reduzir mais, reduzir mais. Então, se pergunta qual é o horizonte no país que queremos para a velhice, e principalmente para a velhice que menos tem. Afinal de contas, a formalização do trabalho não é, na nossa história, vamos dizer assim, universal, não é isso? No meio urbano, sobretudo, não é universal. Então, como fica? Né? Como é que a gente pensa esse envelhecimento? É para todos, implicando na desigualdade, ou é para alguns? Né? Então, acho que fica também um pouco este ponto, né, para a gente poder ter essa ideia de futuro. Bom, creio que eu ia abordar uma questão de histórico, mas eu acho que ela fica menor nessa altura, porque, de algum modo, acho que quando o senador Cristóvão Buarque aborda, né, o Bolsa Escola, ele considera as famílias que têm crianças em idade escolar de uma escola e que frequentam uma escola pública. E, por isso, inclusive, ele chama a Bolsa Escola, né? Eu estava até comentando isso com o Tiago. Ele não é um programa, é a Bolsa. Assim como nós temos a Bolsa Universitária, né? Temos a CAPES ou as outras agências de fomento, o CNPq, mas é a Bolsa. Isso faz entender o quê? Que nós temos uma situação de desigualdade tal no país que, até mesmo para a criança poder chegar à escola, né,
existe um conjunto de dificuldades da família a ser superados. Isso quer dizer, o que se ganha é exíguo para a reprodução familiar. Portanto, digamos que, em pensando assim, você existir o apoio realmente da família para o desenvolvimento dos seus filhos, como já é pensado no salário família, ou como é pensado na isenção do imposto de renda, isto é uma extensão de um direito, por isso eu insisto, da criança. Não é, na verdade, um atributo de um ganho a mais para alguém não trabalhar. Então, defendo isso, é evidente que, no caso, esta reação social que se tem, não, mas o pessoal do Bolsa Família está fazendo curso, algum curso para fazer alguma outra coisa? E a Flávia já respondeu isso. Chega de depiladoras, certo? Acho que não tem nem tanto pelo para tanta depiladora. Então, e acho que nós podemos dizer isso, quer dizer, todo menino em medida socioeducativa, menino, ou aqueles que estão em medida de internação, não, tem que aprender curso de marcenaria ou de padaria. Tem uma coisa de ter padaria por aí, em programas sociais, tem um cinza ali, acho que tem muito pãozinho solto. Quer dizer, e que depois isso não transforma basicamente em nada. Não é porque até nós não precisamos de marceneiros e várias coisas, mas digamos que aquilo que já foi colocado não tem nenhuma análise, nenhum estudo, é atividade pela atividade. Então, pergunto muito isso, se de fato um programa social que tem por base a criança, quantos filhos tem, qual é a sua idade, se não é muito melhor a gente ver aqui este gráfico de escolaridade, nós analisarmos esta dimensão, a dimensão da saúde, do que ficar... Mas quem está trabalhando? Mas, escuta, então, vamos pegar a área do trabalho, o Ministério do Trabalho, para cuidar disso. Não vamos fazer gambiarra de quem nunca trabalhou com a formação para o trabalho fazer alguma coisa. Aí você vê qualquer um, certo? De qualquer programa social, de qualquer projeto social financiado por qualquer um. Ah, não, vamos fazer aqui a cooperativa disso, não sei o que daquilo, não sei o que, mas que não entende nada de cadeia produtiva. Não, então, você faz um processo de gambiarra, porque desqualificado do ponto de vista, efetivamente, da inserção no trabalho. Então, penso que isso é uma outra questão também, né? É entender que a situação de miséria, a situação de pobreza, Tiago já disse isso, eu quero enfatizar, ela não se responde absolutamente pelo social. O social revela o impacto da economia, mas não é com uma ação no social que você vai resolver a questão do modelo econômico. Entende um pouco? Quer dizer, você pode, aí sim, aí é outra questão que eu gostaria aqui também de sublinhar muito. É uma característica se considerar que determinada situação se coloca individualmente para aquele sujeito, sem desfocando, retirando do conjunto das suas condições concretas de vida. Foi colocado, e eu trago de volta, também pela Flávia, a questão da homogeneidade e da heterogeneidade das condições. E que o social só vai efetivamente exercer o efeito se ele trabalhar com as condições concretas em que se vive. Vou dizer mais claro. Você terá mais ou menos condições do enfrentamento das dificuldades de vida a partir das condições do lugar onde você vive. Se ali onde você vive não tem a escola, não tem infraestrutura de mobilidade, se for naquelas áreas sem infraestrutura de esgoto, se não tem creche, vamos falar as carências, sim.
trocando a palavra omissão, da presença das respostas públicas, você crava efetivamente na precariedade de condição do indivíduo. E não é ele que tem que ser, na verdade, o coordenador, o feitor do bem-estar social. Ele não é o substituto do Estado. Estas condições objetivas têm que ser tratadas em cima do real. Por isso, né, eu acho que essa é até uma das minhas insistências, de que, de fato, se tenham programas contínuos com as famílias do Bolsa, de outros programas sociais, a partir do lugar onde vive, e se faça, se eu posso dizer assim, a intersetorialidade pela base. O que eu quero dizer? Como é que se trabalha junto, realmente, saúde, educação, assistência social, mas ali, a partir do território. É óbvio o que eu estou dizendo, é óbvio. Mas essa mulher veio tão longe para dizer essa besteira? Não, mas o que acontece? Quando você vai conversar na escola, a diretora te diz, não, eu não tenho nada a ver, isso aí é da porta para fora. Eu aqui sou da porta para dentro. É a escola que não repercute absolutamente, nem é papel dela o que está acontecendo. Porque, se eu fizer isso, eu vou ser aqui palco da violência. Então, eu tenho aqui que impor a ordem, a disciplina. Não se trata absolutamente, por exemplo, isso que a gente tem aqui no sistema universitário, as pessoas entram, saem, quem é que entra na escola? O que é isso? Está pensando o quê para entrar aqui? Quer dizer, não existe absolutamente, ou numa creche, não é? Então, não existe esta inter-relação com o real. Pelo contrário, o julgamento é sempre que as famílias elas estão equivocadas. Eu não sei se alguém aqui teve contato com creche pública, mas, normalmente, as pessoas que atendem na creche pública dizem: esta família estraga a criança. Eu entrego ela boazinha na sexta-feira, ela chega na segunda com diarreia, não sei o quê, com machucado. Isso existe, há uma relação de conflito. Não é absolutamente uma reação de incorporar, entender as condições objetivas que estão postas ali na família. Isso não quer dizer que a gente está falando, vou usar o mesmo termo da Flávia, de tutela. Mas nós estamos dizendo que estas condições concretas é que vão poder nos fazer entender e lidar com esse real. Eu estava conversando aqui com Mercedes um pouco, e muito interessante essa experiência mexicana, ela que é antropóloga, e de trabalhar com antropólogos no território, para poder, a partir da antropologia, exatamente trabalhar a dimensão de cultura, todas as dimensões objetivas, para você incorporar isso no processo. Então, um dos litígios, eu sendo mais da assistência social, com o programa, no caso, a gestão do Bolsa Família, é que nós não temos caminhos de diálogo, né? Quer dizer, quando eu digo nós, vou explicar quem é, não eu e o Tiago, mas nós não temos caminhos de diálogo no processo de trabalho entre aqueles que estão ali, na realidade, no CRAS do território, entendendo por que aquela criança não está, ou aquele jovem não está comparecendo à escola, quais são os fatores que aquela escola, na verdade, repele esta criança. Por quê? Porque o trabalho das escolas é fundamentalmente cartorial, é registrar a presença, não é se envolver com as condições objetivas da família e daquela situação das crianças com menos condições, ou daquele entorno, né? E quanto? Eu fiz pesquisa com 500 famílias de 12 locais da cidade de São Paulo, com famílias, com o Bolsa, para saber exatamente o que acontecia. E caí na besteira de uma das perguntas do questionário, era uma pesquisa que foi feita em Paris, e a gente fazia aqui, para depois poder comparar. Mantive uma pergunta que perguntava para as pessoas: o que você faz das férias? As pessoas riram para nós: como férias? Certo? Quem é que tem um trabalho não regular pode ter férias.
Nós temos uma grande questão de que, quando nossos filhos estão em férias escolares, é o que fazer com eles, com quem eles ficam, porque nós temos que trabalhar. Então, veja, o universo, por vezes, da gente está tão distante que não é capaz de chegar, né? Quando você pergunta, e com o que você se diverte? Né? Onde você vai? Não. Sábado é dia de todo mundo em casa para limpar, para arrumar, para isso, para aquilo. Domingo, cada um vai para um lado fazer aquilo que interessa. Então, não são, digamos, os mesmos hábitos que você pode desenhar a partir da sua realidade. Como é que você conhece essa outra realidade? Como é que as pessoas se encontram? Porque proteção social significa esse encontro das pessoas. Onde é que elas se encontram? Como é que isso se dá? Bem, então, quando eu levanto esses elementos, entendo que esse é um outro ponto muito forte e diante da diversidade brasileira, diversidade cultural, não só da desigualdade, né? Das distâncias, da regionalidade que nós temos no Brasil, você desenvolver uma política para 5.570 municípios, com uma diferença enorme, né? Termina e não reconhecer, digamos, o que cada um vai produzindo de diferença, realmente não chega, digamos, a ser propriamente social. Pode tender a ser mais econômico. Eu não estou retirando o valor do econômico, mas eu não sei até onde isso a gente pode dizer mesmo, que a gente continua a entender esse social só a partir do econômico, mas o que é esse social na sua inteireza efetivamente social. Tem uma pesquisa, eu acho que é aqui, de antropóloga, aqui feita, Vozes do Bolsa Família, ninguém conhece, acho que vale a pena, é aplicado com mulheres do Nordeste, e onde elas comentam muito o que o Bolsa Família permitiu conhecer situações que não conheciam. Digamos, o bendito comprar o iogurte. Eu acho que quem trabalha aqui na área social, que você ouve das famílias, não, eu com esse dinheiro eu posso comprar iogurte. Não, com esse dinheiro eu posso comprar o biscoito. Não é Vozes do Bolsa? De Campinas. De Campinas, isso mesmo, da Unicamp. Do Rego, Valquíria do Rego, isso mesmo. E vale a pena a gente, quem tiver interesse nisso, evidentemente, olhar quais são os trânsitos que o Bolsa vai permitindo a ter acesso, né? Mas a partir da própria condição de mulher, a partir da condição dos filhos e dessa relação. Bom, indo aqui, eu acho que não, ainda tem só um pouquinho, né? Indo já um pouco mais, digamos, para esses finalmente, eu marco novamente essa ideia de que nós precisamos ter muito presente a heterogeneidade, as formas realmente dessa heterogeneidade aparecer, o peso que isso tem no programa. E falando um pouco de maldades, eu comecei a falar do BPC, mas eu esqueci um pedacinho, que o BPC não está aqui, digamos, como centralidade de discussão, mas eu já falei da redução do valor, já falei da questão de aumentar a idade, e que ele não é da Previdência, e tem outro jabuti, ou jabuticaba, colocada na proposta, que o BPC ele é constitucionalmente um benefício no valor de um salário mínimo. O fato dele ser um benefício lhe dá a condição de ser um direito reclamável, inclusive na Justiça. E esta mudança está propondo que ele deixe de ser um benefício e passe a ser uma transferência, uma concessão. Com isso, que já dizia Tiago, né, você pode teremos certamente um retrocesso, né, de uma condição já alcançada num direito, retroceder. Bem, portanto, aqui também fazendo um outro fecho da discussão que eu abri sobre a questão de assistência ou educação, já foi começada pelo Tiago, acho que não há antagonismos, né? Na verdade, não se pode dizer
que a transferência de renda ou um benefício é antieducativo, só se você tiver uma visão economicista que considera que isto é chegar, na verdade, a uma renda fora do mercado de trabalho. E aí, pela juventude de vocês, eu coloco uma questão que uma doutoranda nossa lá vem tratando. Isto é, nós estamos num ponto do desenvolvimento do capital em que chegar ao dinheiro fora do mercado vem se tornando cada vez mais uma exigência. Por quê? Quer pela robótica, quer pela redução, portanto, dos postos de emprego, não é isso? E aí está o forte desemprego se mostrando. Nós temos um conflito sério. Como? De que forma vai se poder contar, e não sendo rentista, considerando o dinheiro da família, de que forma vai se poder chegar a ter dinheiro para viver numa sociedade que é uma sociedade de mercado, que para você viver, você precisa de dinheiro. Esta é uma questão, certo? André Gorz já trabalhou com ela, existem outros que vêm, né, tratando, e isso nos permite até dizer, chegar a isto, se processos de transferência de renda não são formas de acesso ao dinheiro fora do mercado, e será uma bolsa de estudo, não deixa de ser, um acesso, claro, se eu estou num ambiente de uma escola privada, se não chega a ser uma forma de acesso ao dinheiro fora do mercado. Como é que nós analisamos essas condições de ter acesso ao dinheiro que não seja só através da remuneração do trabalho, no momento em que a sociedade reduz postos de trabalho e que nós temos o avanço tecnológico cada vez maior e uma substituição pela robótica. Bom, talvez vocês tenham... Essa é uma questão para o futuro, certo? Então, mas eu acho que ela tem que ser aqui colocada, porque isso dá até uma outra dimensão para nós discutirmos transferência de renda e fora dessa ideia que isso é dinheiro para pobre, isso é dinheiro para miséria, porque também é pouco dinheiro e não resolve nem pobreza nem miséria, como já foi dito, ela pode minorar, é evidente, estimular uma outra condição, ela dá uma certeza, não é? Ela dá o cadastro único, que para mim é um trunfo fundamental. E aí penso que uma outra questão também que está posta aqui, eu acho que isso já foi também considerado, e eu quero novamente sublinhar, é esta grande necessidade que nós temos de romper com o corporativismo das chamadas políticas sociais. Vou encerrar com esta reflexão pelo seguinte: nós temos um formato de construção do Estado Social brasileiro que não é nada do que foi a construção do Estado Social europeu no modelo do welfare state. Por que não é nada? Ele não tem uma base de unidade, ele não tem esta necessidade de uma dependência da seleção econômico-financeira, ele é assentado em cima da cidadania. Nós não temos esse assentamento. Temos vislumbres na educação, alguma coisa na saúde, mas absolutamente numa perspectiva de universalidade. Parece que muito forte o nosso modelo de Estado social, ele ainda é cravado na mentalidade de país colonizado, que distingue um de outros, né? Os cidadãos de primeira, os cidadãos de segunda, certo? E com isto, ele desenvolve também respostas que elas são respostas que se desqualificam a partir do grupo que vai atender. Não é pautado realmente numa base de qualidade a ser alcançada por todos. E nisto, isso impregna várias formas, né?
se eu estou falando na qualidade da escola primária, se eu estou falando na qualidade da creche, porque sempre se discute, tem que gastar menos no social. Então, vamos reduzir isso, vamos reduzir aquilo, vamos botar mais gente para menos professor, vamos botar... Quer dizer, não há esse perfil da qualidade, esse padrão, digamos, ele não nos incorpora. Então, diante dessas questões, eu acho que romper a setorialidade de que cada política tem uma lógica em si, e não, na verdade, um casamento, já foi dito aqui, se eu trabalho numa associação de saúde da família com Bolsa Família, eu vou caminhar para uma completude. Isto é, as políticas sociais no Brasil têm que romper com o seu modelo de incompletude. Porque há uma noção de incompletude, porque se você for completo, você vai fazer com que aquele usuário ele seja um encostado e não um empreendedor. Então, nós temos que separar a qualidade das respostas às necessidades sociais, né, para este desenvolvimento. Tomar a política social como ferramenta disciplinar, eu acho que é uma das deteriorações que a gente pode ter da cidadania no país. Eu fecho com isso. Muito obrigada.